Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula, parte 4, com assunto audiência e clareaudiência. Os objetivos de nossa aula de hoje são estes aí colocados: esclarecer o que são as mediunidades de audiência e clareaudiência e compreender como essas mediunidades podem se manifestar individualmente e em uma reunião mediúnica. Nós usamos estes principais livros, dentre outros, para compor a nossa aula de hoje, e aí ficam listados como referência para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, e também estão citados aqui durante os nossos slides. Então, a mediunidade de audiência, como a vidência, é um fenômeno conhecido desde a antiguidade. Na Bíblia, há relatos de vários médiuns audientes, como o profeta Samuel, em que aí, nesta referência no Antigo Testamento, ele ouve a voz de Deus falar com ele. Temos também o apóstolo Paulo, que ouve Jesus falar com ele na estrada de Damasco, e na história, como o caso de Joana d'Arc, né, que viveu nesse período, era guiada por vozes e comandou o exército francês contra o exército inglês. Na música, há muitos exemplos citados por Leon Denis sobre a influência da audiência em músicos, como aí no caso o músico Liszt, que conhecia antes a música ouvindo-a mentalmente, ou tocando-a sentindo seus dedos guiados sobre as teclas. Então, é histórico a ocorrência desse fenômeno, né, que é uma mediunidade de efeitos intelectuais. Kardec classifica a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. A de efeitos intelectuais é a mediunidade em que o intercâmbio mediúnico com os espíritos passa sempre pela mente, pelo cérebro, né? Enquanto que os fenômenos físicos, a de fenômenos físicos, se daria sem isso. Mas só que, na realidade, o próprio Kardec, ele cita que, mesmo na mediunidade de efeitos físicos, alguma coisa passa sempre pelo cérebro, pela mente do espírito. É o assunto de uma futura aula. Bem, agora sobre a mediunidade de audiência. É a mediunidade de ouvir os espíritos e, eventualmente, outros sons do mundo espiritual. Ou seja, não são apenas as vozes dos espíritos que o médium audiente pode ouvir, ele pode ouvir outros sons. Essa mediunidade ela é muito comum e também é muito comum ela estar associada à vidência, pois ambas se complementam. Ou seja, o médium vê e ouve. Esse é o mais comum, mas há muitos casos também de médiuns que apenas ouvem os sons e as vozes dos espíritos. Continuando agora com as características sobre o médium audiente. O médium audiente, então, ele transmite, ele vai falar para as outras pessoas o que ele está ouvindo. E, inclusive, ele pode ouvir como uma voz dentro da cabeça dele falasse, ou fora, interior ou exterior. Nós vamos explicar melhor isso daí. A explicação completa está aí no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 165. Então, é, a comunicação pode ser a audição do médium pode ser tão nítida, tão clara, a ponto que se ele estiver acostumado a conversar com aquele espírito, por exemplo, Chico Xavier e Emmanuel, ele reconhece a voz do espírito, a voz do Emmanuel. Então, é tão clara, tão nítida, que pode ser distinguida dessa forma, né? Mas com isso, o médium tem que aprender, tem que estudar, a, a saber diferenciar, a ter discernimento, pois muitos podem imaginar ouvir apenas o que está na sua imaginação, não é real. Nós vamos comentar sobre isso também na nossa aula de hoje.
Outra característica, se podemos dizer assim, é que a audiência ela não é constante e varia de médium para médium. Então o médium não ouve a hora que ele quer. Acontece dele ouvir. E se tiver 2 ou 3 médiuns juntos, audientes, pode ser que nem todos ouçam a mesma coisa, porque já estudamos esse assunto, né? A mediunidade é diferente para cada pessoa, se desenvolve de maneira diferente para cada pessoa. E, além disso, a, esse variar para cada médium, né, ela permite que uma apurada sensibilidade, de ouvir com mais detalhes, como estamos falando. Então, o médium, ele não ouve quando ele quer, mas ele ouvir espíritos pode ser provocado nele por benfeitores, numa reunião mediúnica, por espíritos bons que queiram alertá-lo, dar alguma orientação a ele, ou por espíritos inferiores que querem perturbá-lo. Tá? Então, ouvir os espíritos, principalmente os bons, é agradável, porque eles vão dar conselhos, orientações. E os bons espíritos, nem sempre eles vão falar coisas desagradáveis, podem nos trazer medo, né? Podem ser brincalhões, ficar gozando do médium. E com isso, quando a pessoa não tem conhecimento sobre essa mediunidade, ela pode até entrar em desequilíbrio e pode até, inclusive, ser vítima de uma influência espiritual muito forte, negativa, por parte de alguns espíritos que a gente chama de obsessão, e ter que fazer um tratamento no espiritual, numa casa espírita para isso. Uma outra característica é que, como as demais faculdades mediúnicas, ela pode ser desenvolvida, aprimorada, mas a espiritualidade, né, nas diversas obras mediúnicas, ela aconselha que esse desenvolvimento ocorra naturalmente e não seja provocado, porque a curiosidade, o intercâmbio com o mundo espiritual, uma frase que a gente sempre fala aqui, não perdoa o despreparo, né? Ainda há pouco comentamos aqui, não é espontâneo. Já imaginou você ouvir a cada hora sons, vozes do mundo espiritual? Você não saber diferenciar o que que é espiritual, o que que é real. Então, tudo tem seu tempo, né? Se você, mas eu queria aprimorar minha faculdade. Você quer aprimorar? Procure no trabalho mediúnico, na casa espírita, a espiritualidade irá te ajudar. Estude, reflita, trabalhe para o bem, trabalhe com a caridade. Não procure adiantar-se sem estar preparado para isso.